Bom, sejam muito bem-vindos, super-humanos, a mais essa live. E hoje a gente vai abordar um tema que acredito que acomete praticamente a humanidade toda atualmente. Até porque o motivo pelo qual, que é o medo, né? O motivo pelo qual o medo está tão presente na vida das pessoas tem a ver com o mundo, né, que nós estamos vivendo, com os eventos atuais. Não estou falando da pandemia, estou falando da atualidade, da quantidade de informações. E isso acaba gerando um alto nível de estresse, né? Então a gente recebe inputs, né, recebe muitas informações da televisão, das redes sociais, do trabalho, dos amigos, e isso vai nos colocando em situação de estresse, né? Que a gente consegue associar ao medo também. Nessa live eu vou focar bastante o medo, mas vou falar um pouquinho sobre como funcionam as emoções no ser humano e qual é o momento que a gente deve ter de alerta, vamos dizer assim, quando a gente fala de um sentimento, de uma emoção que é normal de acordo com aquilo que a gente está, de repente, passando num determinado momento, e quando deixa de ser normal, né? Que é quando aquilo fica prejudicando a nossa vida, o nosso dia a dia, e passa a ser uma constância, né? Passa a ser constante. Boa noite, boa noite. Né? E alguém já deve ter visto que eu tenho colocado agora no Instagram, chamado, né, vocês de super-humanos. Por quê? Porque a gente está numa era neste momento, boa noite, a gente está numa era neste momento de desenvolver habilidades, de nos compreender, né? De fazer uma autoanálise, de se conhecer para melhorar como humanos e nos tornarmos super-humanos, né? Então, abandonar aquele passado de que nós éramos burros, de que a gente não tinha condições de fazer nada, que a gente tem que ficar seguindo as regras sociais e tudo mais. Então, a partir do momento que a gente começa a se conhecer e a entender quais são as deficiências que nós temos, a gente começa a desenvolver, a curar algumas essas deficiências, vamos dizer assim, né? A mudar os nossos padrões e as nossas crenças para poder nos tornarmos super-humanos. Mas na verdade nós já somos, né? Porque tudo já está dentro de cada um, né? A gente já tem todas as ferramentas que precisa dentro de cada um. Então, assim, junto com outros sentimentos, outras emoções, o mundo atual está aumentando significativamente a quantidade de hormônio do estresse, né? O hormônio que nos causa estresse e que aí pode nos dar medo e tudo mais, por conta dessas informações que a gente vem recebendo. O ser humano ainda tem muita dificuldade em filtrar as informações. Então, por exemplo, se eu recebo uma notícia e essa notícia é algo assustadora, por exemplo, é algo que pode, como a pandemia, né? É algo que pode me afetar, pode me atingir em algum determinado momento. Pode ser a economia que está ruim, enfim, pode ser uma onda de crimes num determinado lugar. O ser humano tem dificuldade em filtrar, né, receber aquela informação apenas como informativa mesmo. Eu preciso saber que isso existe e acaba entrando, né, numa espiral de emoções em relação àquela informação, em relação àquela situação. Tá? Já já eu vou falar do medo gratuito, que é aquele medo que as pessoas têm, por exemplo, de sair na rua, tem medo de aglomeração, tem medo de encontrar alguém, tem medo... Enfim, quando o medo está generalizado em todas as áreas da vida. Já vou abordar esse ponto. Mas iniciando em relação às informações que a gente recebe, que é uma grande quantidade, a gente tem muita dificuldade em filtrar. Então, quem já me conhece há um pouco mais de tempo sabe que eu evito. Por exemplo, eu não vejo notícia, não assisto televisão, porque tem muitas informações realmente que podem penetrar a nossa mente, podem ficar gravadas, e essas informações, em vez de nos ajudar, em vez de nos colocar num estado de reação positivo, né, um estado positivo de proteção, acaba nos tornando prisioneiros de um medo coletivo, né? Então,
Para quem já tem estudado e já ouviu falar, a gente tem um inconsciente coletivo também. A gente tem um nível de energia, né, um nível, uma quantidade de vibrações sendo emanadas e por aí vai, que faz com que a gente se conecte coletivamente com aquilo que está acontecendo. Então, quando às vezes vai ter um eclipse, todo mundo faz uma meditação, ou tem uma meditação coletiva, então tá todo mundo se conectando ali. Essa conexão, imagine que a gente tem ondas de rádio, por exemplo, hoje ninguém mais quase está ouvindo rádio, né? Mas ondas do celular, né? Imagine que a gente tem essa quantidade de ondas que estão vibrando e a gente está sem nenhuma capacidade de escolha, né, de seleção, vamos dizer assim, se conectando a qualquer onda, a qualquer vibração. Então isso acaba fazendo com que a gente participe dessas emoções coletivas, tá? Agora, quando a gente começa a liberar muito hormônio de estresse, o nosso corpo é uma máquina perfeita que faz com que a gente reaja a determinadas situações, a todas as situações. Então, quando a gente se corta, né? Quando a gente corta a mão, por exemplo, o que está sentindo dor, na verdade, não é exatamente a mão, né? O nosso cérebro manda comandos de dor a partir do momento em que eu tenho informação de que eu cortei a mão, tá? É claro que existe a sensibilidade, né, na pele e tudo mais, mas o nosso cérebro ele é capaz de dar esses comandos tanto para coisas boas como ruins. E medo é algo importante e positivo. Por quê? Porque quando que eu tenho medo numa situação normal, né? Eu tenho medo numa situação normal. Boa noite, pessoal. Vocês vão me falando se o áudio e a imagem estão ok, tá bom? Quando que eu tenho medo numa situação normal? Quando eu vou atravessar uma rua, quando eu vejo um animal, por exemplo, selvagem, feroz, né? Ou eu fico preocupado que existe o risco de um assalto, de repente, sei lá, quebra um copo e aí eu preciso tomar cuidado para não me cortar. Então, tudo isso, todas essas reações que eu vou ter diante dessas informações, no trânsito, por exemplo, tem um motorista que está correndo como um maluco, cruzando faixa e tudo mais. Todas essas informações vão me provocando medo, que é importante, e eu vou reagir a este medo, né? Quem que é responsável por gerar essas emoções, inclusive o medo? Legal, bacana, obrigado, gente. Inclusive o medo no nosso cérebro, o sistema límbico, né? Então a gente tem uma parte cerebral que é responsável. Podem ir fazendo perguntas. Pode sim, pode ir fazendo pergunta, pessoal. A gente tem o sistema límbico que é responsável por gerar essas emoções de acordo com o que vai acontecendo na nossa vida, tá? E nós temos no nosso cérebro, eu não sei se vocês sabem, além das amígdalas da garganta, né, que eu, por exemplo, não tenho mais, né? Além dessas amígdalas, a gente tem uma outra amígdala localizada bem quase no centro do nosso cérebro, que ele é responsável pela reação, né? Então, toda vez que de repente eu estou tendo uma reação, uma sensação de medo por alguma coisa, a minha amígdala vai mandar comandos para eu reagir. Então, por isso eu começo a suar, eu começo a tremer, a mão fica gelada, me dá nervoso, e aí eu acabo liberando hormônios, tá? Hormônios de estresse, ok? Que aí a gente pode falar do medo e tudo mais, como a adrenalina, que são reações automáticas e de proteção que a gente precisa ter, né? Então, quem nunca passou aquele grande susto e aí de repente o coração disparou, né? Vem aquele... Nossa, deu aquele medo, o coração deu aquela disparada que até depois de um tempo deu uma certa moleza, deu até aquela moleza, assim, parece que até que vai rolar um desmaio, parece que tem uma queda de pressão. Olá, tem uma queda de pressão e tal. O que acontece? Eu tive uma descarga de adrenalina por conta de uma situação de medo, né, que eu passei, e essa adrenalina, quando reduzida, né, quando a produção diminui, o meu corpo sente como se tivesse tomado um calmante, né, porque eu diminuo aquela sensação de proteção, de nervosismo, de taquicardia que me deu, a mão que ficou gelada, e eu começo a ficar um pouco mais tranquilo e me dá aquela moleza,
Normalmente, por que você toma água, né? Para tentar acalmar, porque aí para tomar água, eu sou obrigado a controlar um pouco a respiração, e aí o meu medo vai diminuindo, o meu nervoso vai diminuindo. Cada pessoa reage de uma maneira diferente. Tem pessoas que ficam nesse estado de descarga de adrenalina por muito mais tempo do que outras, né? Algumas pessoas também têm respostas diferentes em relação àquilo que estava acontecendo e provocou medo. Então tem gente que paralisa, não consegue fazer nada. Tem gente que simplesmente começa a agir e vai resolver o problema, por exemplo, se era uma batida de carro, se alguém caiu e tudo mais. Tem aquela pessoa que começa a chorar, né? Então cada um tem uma reação diferente a uma situação de estresse que vive. E essas situações, essas reações diferentes têm total a ver com os hormônios que são liberados naquele momento e a forma, o que a gente aprendeu, tudo que a gente tem de registro mental que nos faz agir daquela forma, né? Então, cada um vai reagir de uma maneira diferente a essa situação de estresse, tá? O medo é uma emoção que acontece de acordo com são respostas, né? É uma resposta a situações deste plano que nós vivemos. Então agora eu vou dar uma subida no nível, legal, eu vou dar uma subida no nível da conversa aqui. Quando a gente fala de conexão com o cosmos, conexão com a fonte, conexão com Deus, conexão com aquilo que é divino e puro, o medo não existe, ok? Os sentimentos, eles são só os bons sentimentos, vamos dizer assim. Então é amor, paz, tranquilidade. O pessoal pode ir perguntando, tá bom? Amor, paz, tranquilidade, né? Então, esses são os sentimentos divinos que a gente, quando vibra de acordo com a fonte, a gente sente, né? E as nossas emoções, mesmo no nosso corpo físico, aqui na Terra, aqui no plano 3D, vai também reagir a esses sentimentos, tá bom? Não esqueçam que tudo que a gente está sentindo aqui, a gente também sofre, se a gente estiver conectado, obviamente, a gente sofre essa reação da fonte. Agora, quando a gente fala do estresse, a gente está falando deste plano. Porque não existe estresse no mundo espiritual, vamos dizer assim, né? Eu queria me desenvolver mais rápido, eu queria estar na frente de não sei quem, né? Isso virar ser de luz, e eu não consegui passar na prova de ser de luz, né? Eu não consegui passar na prova divina, né? Não tem muito isso, né? Então, os elementos que nos causam o estresse são elementos daqui, deste plano. Então, por isso que é importante a gente entender que quanto mais conectado ao que acontece aqui, o que eu quero dizer com isso? Quanto menos conectado à fonte e mais 100% conectados ao que acontece somente aqui neste plano, mais estresse a gente vai ter. Né? Então, quanto menos eu parar e respirar, quanto menos eu me tranquilizar, quanto menos eu meditar, quanto menos eu me conectar com a fonte, com aquilo que é divino, mais estresse eu vou ter. Então, por quê? Porque eu só vou reagir às situações deste plano. É isso que vai acontecer, tá? Tá ficando claro? Se vocês tiverem dúvida, podem ir perguntando aí, tá? Então, vamos lá. O medo, ele olha que engraçado, né? O medo, agora é mais profundo ainda. O medo, ele é um julgamento. Assim como a raiva. Como assim, Júlio? O medo é um julgamento? Sim, o medo é um julgamento porque se a gente tem medo de algo, nós estamos avaliando e julgando este algo. Tá? Então, voltando ao que eu tinha falado antes, se, por exemplo, eu estou somente conectado às informações daqui, não consigo filtrar, ela deixa de ser só uma informação e ela passa a fazer parte de mim. Ela passa a fazer parte do que passa aqui dentro. Ok? Esse medo vira um julgamento. Ele é um julgamento. Então, quando a gente fala que a gente vive de maneira a não julgar, né? Conseguindo olhar as situações apenas como elas são, aceitando as situações apenas como elas são, esse medo ele tende a diminuir. Tá? Bom, agora tem aquela situação em que o medo é constante. Existe o medo de tudo, né? Acontece medo de todas as coisas. E aí, uma novidade talvez para alguns, para outros não. Na maioria das vezes, o nosso medo
tem a ver com situações do futuro que muito provavelmente nem irão acontecer. Tá? Então, lembra o que eu falei da reação a uma situação de perigo, né? Que a nossa amígdala ela faz a gente reagir a ter uma reação ali para poder sair daquela situação e tentar resolver, né? O medo, normalmente, a gente apresenta, a gente manifesta o medo por algo que talvez nem aconteça. Sabe aquela frase do sofrer por antecipação? É isso, é exatamente isso. Então, muitas vezes a gente tem medo de algo que não aconteceu, de algo que não está para acontecer, de algo que talvez não aconteça e de algo que nunca vai acontecer. A gente apresenta medo disso. E aí o que acontece? O medo te trava. Por quê? Porque o medo, ele é um grande inimigo nosso, né? A grande dificuldade que a gente tem, por exemplo, em controlar as emoções, controlar os sentimentos, o medo, ele é um potente, a mais forte emoção que é contrária à nossa natureza, que é contrária à nossa realização, aquilo que a gente deseja viver, aquilo que a gente deseja fazer, né? Então, se a gente não compreende isso, a gente acaba sendo rendido ao medo, a gente fica à deriva do medo, o medo nos domina, o medo domina as nossas atitudes, a gente não reage como poderia reagir, e aí a gente fica travado em tudo de repente que a gente deseja realizar na vida, tá? Pode ser, sei lá, uma simples viagem. Se você morre de medo de acidente de carro, você não vai querer fazer uma viagem de carro por uma estrada que é linda, que você poderia ter experiências maravilhosas, conhecendo as cidades do caminho, conhecendo uma comida de um lugar que vai ter que parar para fazer uma refeição, né? Quem tem medo de voar não consegue fazer viagens longas, porque aí deixa de conhecer outros países, deixa de fazer, sei lá, viagens com mais de 6 horas de carro e por aí vai. Por quê? Porque o medo está travando e impedindo que você realize algo, impedindo que você realize determinadas vontades até que você tem, tá? Agora, lembrando que o medo é uma emoção, que o medo é um julgamento e que normalmente o medo está relacionado a algo que nem vai acontecer, avalie agora o seu medo. Do que você tem medo? Quais são os medos mais comuns que vocês sentem no dia a dia? Se quiserem responder, respondam aí. Quais são os medos mais comuns? É o medo de fracassar? É o medo de ser assaltado? É o medo de morrer? É o medo de falar com alguém? Falar em público? Ficar pobre? Passar fome? Qual é o medo? Né? Coloquem aí. Que medos normalmente vocês conhecem e vocês já tiveram, por exemplo, medo, sei lá, de briga, né? Medo de não lidar bem com uma situação, né? Quais são os medos que vocês conhecem? Vocês podem avaliar que na maioria das vezes esses medos estão relacionados a situações que não aconteceram, talvez tenham acontecido no passado uma vez, mas a situação é nova, né? Falar em público e de assalto, aí ó, falar em público e de assalto, mas são situações que acabam te dominando. Falar em público. Normalmente, vou falar da crise de pânico. Vou falar. Eu tô falando em ordem porque uma coisa é o medo normal, né? O medo que a gente tem em relação a algo que a gente está passando, e a outra quando ele vira crônico, né? Vou falar, tá? Então a gente tem medos, por exemplo, o que pode acontecer se você falar em público? Né? O que pode acontecer? Vai cair um pedaço, né? Vai cair um pedaço da mão, um pedaço do braço, vai se machucar, né? Quais são as respostas? O medo, na maioria, medo de perder pessoas que ama, medo do novo, é bem comum, né? Também. Então o medo, normalmente, ele não tem lógica. O medo, ele não é lógico, né? Porque esse exemplo, medo de perder as pessoas que ama, faz com que você viva mais tempo tendo medo do que aproveitando a companhia das pessoas que você ama, né? O medo do novo faz você viver mais tempo na mesmice ou sem fazer aquilo que você tanto quer do que se aventurar e ter novas experiências
ia acabar descobrindo que era muito melhor aquele novo do que você imaginava. Melhor do que até o que você estava vivendo. O medo ele é sempre ilógico, né? Ele não faz sentido. O medo ele tá fora, por isso que a gente fala que o medo é, sem sombras de dúvida, o nosso maior inimigo. Agora, quando perguntaram aqui a síndrome do pânico, vamos lá. Eu falei que o medo ele está relacionado ao quê? Ao nível de estresse que a gente vive de acordo com a quantidade de informações que a gente recebe. Ou com as experiências que a gente já teve, ou com as experiências que outras pessoas tiveram, né? Às vezes a gente tá bem, vem alguém e fala assim: nossa, passei uma situação na semana passada que eu tava dirigindo em tal lugar, sabe aquela ponte e tal? Então, passei ali embaixo, jurava que ia ser assaltada e não sei o que. Olha só, uma situação que você não passou, um medo que você nunca teve, por exemplo, medo de ser assaltada ali naquela ponte, enfim, de alguém fechar seu carro, um medo que você nunca... Aí você passa a ter o medo por conta de uma pessoa que, detalhe, pode nem ter acontecido nada, ela pode ter tido uma impressão. Então, assim, chegou uma informação que te trouxe mais um medo, né? Medo que aconteça alguma coisa com o filho, né? Então, muito insegura. Pois é. Então aí agora vamos falar. Quando esse sentimento vira constante... então, lembra que eu tinha falado do hormônio do estresse, né? Então é liberado o hormônio do estresse. Se é uma situação real que aconteceu, a gente tem adrenalina disparada ali e por aí vai. Agora, quando a gente tem um medo constante, a gente começa a lembrar das crises de ansiedade, da síndrome do pânico, né? Que são o quê? São reações biológicas que tem muita gente que subestima a depressão, a ansiedade, mas essas pessoas não sabem o que acontece biologicamente no organismo, no corpo, no organismo da pessoa que está sofrendo daquela doença. Então nós temos a liberação de diversos hormônios através de neurotransmissores que estão levando e trazendo informações ali e que eles também entram em deficiência. Então quando a pessoa tem um pânico, por exemplo, ela tem o quê? Uma sensação exagerada, exacerbada, né, de algo que não deveria, ela não precisava ter tanto medo daquilo, não é normal, sai do normal, né? Às vezes sem motivo, ou às vezes por um simples gatilho mental que dispara aquela emoção e libera aquele hormônio numa quantidade muito grande. E por isso a medicação, que é algo óbvio que não sou a favor, a indústria farmacêutica realmente ela escraviza o homem, né? Ela deixa insegura, às vezes deixa de fazer algo por medo de não dar certo. Boa. Vou falar isso também. A indústria farmacêutica, ela escraviza, né, o ser humano. A indústria farmacêutica deixa todo mundo realmente escravo, né, de continuar consumindo, porque o próprio remédio, às vezes, faz com que você tenha outros problemas e aí tem que tomar outros remédios para aquilo e tudo mais. A nossa mente é capaz de curar tudo, né? Se a gente se a gente conseguir se tornar o super-humano, tiver o poder, o domínio dos pensamentos, o domínio da nossa vida, das situações que acontecem, aquelas que a gente pode controlar, é claro, a gente começa a mudar a produção desses hormônios, tá? Agora, ansiedade extrema, medo extremo, pânico não é brincadeira, né? E aí se aqui tiver alguém que acha que depressão é frescura e tudo mais, sinto muito, mas não é. Tem muitos artigos, é só buscar informação, está comprovado pela ciência e a pessoa libera menos ou mais determinado hormônio, né, que deveria, tá? Agora, uma coisa é depressão, outra coisa é ficar triste com uma situação. Uma coisa é ansiedade e pânico, outra coisa é o medo normal que qualquer pessoa teria. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque outro dia eu estava falando com uma pessoa sobre o tema depressão, e quando eu disse sobre esse tema, ela estava me dando o exemplo de uma amiga, ela me disse a seguinte frase: mas eu também fico triste às vezes, né? Então, óbvio que ela não tem ainda o entendimento do que é uma depressão, né? Do que é uma ansiedade, do que é o pânico, tá? A Marely Castro, é isso? Tinha perguntado da síndrome de pânico, né? Então, assim,
tem que avaliar, né? Tem que pensar. Existem diversas formas de tratar também uma depressão que não com medicamentos. Então, por exemplo, a meditação é algo que já tratou, curou muitas pessoas da depressão, desse desequilíbrio hormonal. A meditação, a yoga, né? O próprio esporte, atividade física, né? TDAH, TDAH mais complicado, né? Então, existem muitas ferramentas para tentar tratar. Né? Então, por exemplo, existem exercícios de concentração para tratar o TDAH, por exemplo. Né? E aí, em outra live, a gente pode entrar mais a fundo nesses temas. Agora, quando a gente fala de pânico, ansiedade, a meditação, a gente tem muitas técnicas, muitos exercícios que podem trabalhar. Existem muitas terapias que podem trabalhar. Às vezes, mudando a alimentação, isso pode mudar. Tem gente que... conheço pessoas que já foram ao médico, ao psiquiatra, com ansiedade extrema, e, na verdade, o problema estava na dosagem de cafeína que a pessoa ingeria. Então, a cafeína exagerada no organismo dela estava começando a provocar ansiedade, crises de ansiedade extrema. Ansiedade de mão trêmula, suor e por aí vai, tá? Então, cada caso é um caso. Agora, eu vou convidá-los a fazer um exercício aqui, em relação ao tema dessa live, que é o medo, né? Como que a gente faz para controlar esse medo? Então, qual que é esse exercício? Se vocês puderem agora, vocês até podem fechar os olhos para tentar imaginar, tá? Se não, grava o exercício e faz depois com calma. Mas o exercício é bem simples. Imagine um rio de água corrente, não um lago, não uma praia, não precisa ter cachoeira, só o rio. Margem e água corrente. E se imagine sentado, sentada ali na margem do rio. Tá? De olhos fechados, isso é muito mais fácil. Por quê? Tente imaginar você dentro daquela água, olhando a situação que está te dando medo, o sentimento de medo que você tem no momento, e comece a prestar atenção em si. Comece a prestar atenção em você mesmo, em você mesma, dentro daquela água, com aquele medo. Só que você está fora, sentado, sentada na margem do rio, apenas observando aquela situação. Se você conseguir fazer esse exercício, principalmente quando pensar em algo que está te trazendo pânico, te trazendo medo, trazendo qualquer tipo de dor emocional, você vai ver esse sentimento, esse medo lá dentro do rio, com aquela pessoa que está no rio. Esse medo não estará com você sentado, sentada na margem do rio, na beira do rio. O medo vai estar lá dentro. E aí você vai acabar vendo, cada um vai ver de uma forma diferente, tá? Vai ter alguém que vai ver, por exemplo, um redemoinho, aquela quantidade de informações, pessoas, você sem direcionamento, sem saber para onde vai, aquele medo te cegando, te travando, te paralisando. Vai ter a pessoa que vai ver a pessoa só travada, paralisada ali, com aquele medo que está dominando. Vai ter aquela pessoa que já vai perceber de cara que o medo não faz sentido, aquele medo não está fazendo sentido, né? Que o medo é de algo que nem vai acontecer, não aconteceu, talvez não aconteça, né? E aí você começa a conseguir entender como que o medo funciona na sua mente e começa a controlar isso melhor, né? Então assim, veio uma sensação de medo, respire fundo. Respire fundo. Se desconecta desse mundo, né? Detalhe, assuma o medo. Não brigue com o medo, porque quanto mais você brigar com o medo, mais ele vai te atazanar. Quanto mais você rejeitar o medo, mais ele vai te atazanar. Ué, Júlio, mas o que eu faço então? Você vai aceitá-lo para ajudá-lo a ir embora. Para mostrar para ele que não faz sentido a presença dele. Entende a diferença? Então, eu não posso rejeitar os meus sentimentos, as minhas emoções negativas, né? Eu não posso dar as costas para isso. Por quê? Porque são emoções, são sentimentos que eu carrego,
que se eu evitar agora, amanhã vão me atormentar de novo. Eu carrego hoje. Eu posso tomar um remedinho ali, né? Um ansiolítico, um calmante, né? Alguma coisa, para tentar me livrar do medo. Mas amanhã ele tá de volta. Se eu não enfrentar esse medo, se eu não aceitar que esse medo faz parte de mim, né? Eu não consigo mandá-lo embora. Então assim, primeiro eu aceito, eu entendo que eu tenho esse medo. Eu tenho medo do quê? Do que é o seu medo? Eu tenho medo de perder as pessoas que eu amo. Por quê? Porque eu acho que alguém me abandonou, ou eu perdi alguém, ou eu não aceito que a morte exista, por exemplo. Né? E aí você começa a entender melhor esses sentimentos que estão te acompanhando, que estão te fazendo mal, e que estão sendo seus inimigos. Porque o medo é o nosso inimigo. O medo nos impede de conseguir, de dirigir, né? O que é dirigir para muita gente? É ter liberdade. Se eu tenho medo de dirigir, eu dependo de alguém para fazer o que eu quero, o que eu preciso fazer. Olha que horrível. Eu estou perdendo a liberdade porque eu tenho medo de dirigir. Eu estou perdendo uma oportunidade de assumir uma equipe no meu trabalho porque eu tenho medo de falar em público. Né? Eu estou perdendo a oportunidade de vivenciar momentos agradáveis com a minha família porque eu tenho medo de perdê-los. Então, assim, eu vou embora da reunião de família com medo de perder aquelas pessoas. Eu vivo com medo. Né? Então, assim, medo não é um sentimento normal que a gente deve ter. A gente deve ter, sim, o medo de alguma coisa que é iminente, praticamente. Ele está para acontecer ali, é uma batida de carro, é um assalto, é um não sei o quê. Enfim, é uma situação, é uma criança que vai cair, pode estar na beira da escada, e aí me dá um pavor, um medo, vem a adrenalina, eu vou lá, corro, salvo a criança. Esse medo é normal. Esse medo é normal, faz parte, a gente libera os hormônios corretamente, tudo mais. Agora, esse medo que nos aprisiona, que nos trava, que nos impede de seguir com a vida adiante, não faz sentido, gente. Não podemos aceitar isso. A gente não pode aceitar que esse medo faça parte da nossa vida e nos impede de conseguir, de conquistar, né, situações que a gente veio para fazer e para conquistar. O medo faz parte desse plano, não é divino. O medo não é divino. Tá? Agora, muitas vezes, a maioria das vezes, o medo tem a ver com situações que já nos aconteceram. Então a gente também precisa fazer essa autoanálise para poder ver se a gente tem como liberar um trauma, fazer uma limpeza de emoção e tudo mais para conseguir livrar desse medo. Ia dar um recado no começo da live. Algumas pessoas estão me pedindo via direct, porque não está no site, não está em lugar nenhum, ainda o curso de Ho'oponopono. Então eu vou deixar ainda, vou continuar vendendo. Não está no site, eu estou fazendo só via direct. Não sei se eu vou pôr no site. Porque tem algumas pessoas me pedindo, poxa, eu tô com emoções, não tô conseguindo liberar, eu preciso. E aí eu peço, né, pergunto para as pessoas o que está acontecendo, quais são as travas e tudo mais, e o Ho'oponopono acaba sendo o primeiro passo, vamos dizer assim, para ela começar a liberar. E vou deixar também disponível, a partir da semana que vem provavelmente, a reprogramação mental por áudio personalizada, que, né, as pessoas vão me dizer, eu vou fazer um diagnóstico, vou fazer esse áudio personalizado. Aí pode ser para liberar trauma, tal, não sei o que, enfim, medo, estresse, por aí vai. E também para mudança de crenças, para adquirir uma nova mentalidade, por exemplo, rica, saudável, e por aí vai, tá? E as consultas também, que eu já estou fazendo, mas eu não divulguei no Instagram, não estou divulgando. As consultas também estão abertas. Então, assim, eu faço o diagnóstico, a gente avalia e vê o que dá pra fazer, tá bom? Ia dar esse recado no começo da live, acabei esquecendo. Agora, vamos lembrar de um detalhe? O medo de dirigir não vai entrar muito nessa classificação. Mas o que acontece com as situações que a gente tem medo? Alguém chuta aí pra mim, por favor? O que acontece com as situações, aquilo que a gente mais tem medo, o que acontece? Acontece? Por quê, Rejane? Por que aquilo que a gente tem medo acontece?
Por que aquilo que a gente tem medo acontece? Sempre acontece? Aquilo que mais teme te sobrevém? Faz sentido. Aquilo que a gente tem medo não sai dos nossos pensamentos. Aquilo que a gente tem medo fica constantemente criando novas ideias, novos pensamentos, novos programas. E o que acontece com aquilo que não sai da nossa cabeça? O que acontece com aquilo que não sai da nossa cabeça? Porque você manda energia, vibra na frequência que atrai. Perfeito. Nossa, vocês são demais, hein? Baixa a frequência, com certeza. A frequência do medo é uma das piores. A frequência do medo, ela tá perto da frequência ali de trauma, de abandono, que são da culpa, que são as piores. A frequência do medo é uma das piores frequências que existe. Ela se compara à frequência da culpa. Vai comandar a vida. Exatamente. Então, olha aí. Vocês já entenderam tudo. Então, se eu tenho medo de algo, o medo disso vai fazer o quê? Eu vou equalizar e vou vibrar naquela situação que me dá medo. Se eu equalizo e vibro na situação que me dá medo, o que acontece? O que acontece? Vem. Vai chegar. Se eu tenho medo de adoecer, vai ficar doente. Desculpa, gente. Vai ficar doente. Além do próprio medo, o sentimento de medo provocar câncer. O sentimento de medo provoca um câncer. Tem medo da doença? Vai adoecer. Tem medo da pobreza? Vai empobrecer. Vai pra lá, vai. O cachorro tá fazendo um show aqui. Vai, tá na cama. Tem medo do assalto? Vai acontecer. Aquilo que a gente tem medo, a gente vibra, se coloca naquela frequência, se coloca naquela emanação e no merecimento. Por quê? Tudo que acontece na nossa vida está relacionado, está de acordo com o que nós sentimos. Então a gente até pode dizer, proferir, falar um monte de palavras bonitas. Ah, porque a palavra tem poder? Tem, porque a palavra, repetidamente, ela cria um padrão, cria uma crença, né? Cria um programa novo. Mas a gente pode ficar falando, pode ir na missa, pode ir na igreja, pode fazer oração, 10 orações. Ai, agradeço, lá, 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 lá. Eu posso fazer diversas orações, falar coisas bonitas e tudo mais. Mas o que vai mandar é o que eu estou sentindo. É isso que vai mandar em tudo. É isso que vai mandar na minha vida. Tá? Então, o meu medo, se ele me dominar, eu vou viver muito mais situações de medo. Né? Por isso que a cura é tão importante. Por isso que a humanidade precisa acordar. Eu coloquei um vídeo no YouTube essa semana dizendo assim, você tem 2 caminhos para a felicidade, para a realização. Um deles é o espiritual. O outro é o mental, o da reprogramação. São 2 caminhos que cada um pode escolher qual vai ser melhor. Né? Por quê? Porque às vezes é muito difícil para alguém largar uma crença. E quando a gente começa a estudar, a se conhecer, só numa semana de meditação já começam os choques, né? Porque a gente já começa a perceber que várias crenças que a gente tem, várias crenças que a gente tinha não fazem mais sentido. Então tem gente que não consegue ir pelo lado espiritual, né? É difícil largar aquilo que acreditava, aquilo que o sistema nos fez acreditar. E aí acaba indo pelo lado mental, tá? Mas assim, a humanidade precisa acordar. Nós estamos no momento de acordar. A gente está no momento de viver uma nova missão, de viver uma nova vida, uma vida realizada, que não é essa vida apática, medíocre, sem sentido, dominada por medos, dominada por traumas, dominada por abusos, dominada por negatividade, dominada por tudo que é ruim. Não faz mais sentido. Concordam comigo? Não faz mais sentido. Essa semana eu vi um vídeo de uma psicóloga que ela fala assim, vitimismo não, tô por aqui de vitimismo, né? Mas é mais ou menos isso. Se eu sei que eu tenho algo para melhorar, algo para programar, algo que eu preciso, deixa eu só dar uma olhada aqui, a nossa live está quase para encerrar. Algo que eu preciso mudar, crenças que eu preciso mudar, padrões que eu preciso mudar,
medos que eu preciso perder, reprogramação que eu preciso fazer, por que eu não estou fazendo nada para mudar essa realidade? Por quê? A psicologia do confronto. E aí é melhor eu viver da forma que eu digo que não sou feliz? Isso é melhor? Perguntem-se se é isso que vocês acham que a divindade quer que a gente viva. Se façam essa pergunta. Vê se faz sentido. Gente, vamos lá. Eu espero que tenha sido bacana, que vocês tenham gostado da live de hoje, falando sobre o medo. Até tinha mais coisas, de repente, para falar, mas a gente pode dividir em outros temas também, para falar de TDAH, para falar de depressão, para falar de outros temas, tá? Amei que vocês estiveram aqui comigo essa noite, em São Paulo, super gelada. Vocês são super humanos e eu quero pegar na mão de vocês e ajudar vocês a se tornarem super humanos. Todos nós merecemos ser super humanos. Humanos que conseguem controlar a própria emoção, que conseguem tomar decisões, que conseguem a realização, que conseguem ir atrás dos sonhos e buscar a felicidade e buscar a harmonia, a família, tudo aquilo que nos faz feliz e que vai fazer vocês felizes, tá bom? Que bom que vocês gostaram. Um grande beijo pra vocês. Que bom, Janaína. Também te amo, Regiane. Obrigado. Obrigado, Amarele Castro. Boa noite. Tenham dias incríveis, iluminados e sejam super-humanos, tá? Nós estamos aqui para sobrepor todas essas dificuldades desse plano 3D. E não esqueçam, hein? A gente está vivendo a transição planetária, onde toda a humanidade vai mudar para o 5D e quem não acompanhar essa mudança vai acabar sofrendo mais. Então esse é o momento de despertar. Gratidão, obrigado, prazer te conhecer. Te espero aqui na próxima, tá bom? Então, beijão. Sejam abençoados sempre. Muita luz, muita paz. Te amo, sou grato. Tchau, tchau.